Boa noite, caríssimos curiosos do sobrenatural. Sejam bem-vindos aos Oráculos do Sobrenatural. Vamos hoje a mais um relato aqui no nosso quadro Mistérios pelo Brasil. Os salves serão dados ao final do vídeo. Boa noite. Eu me chamo Antônio Adilson. E o relato que contarei é do meu avô, já falecido. E ele contava para nós, para mim, meus irmãos e meus primos quando crianças. Então, narrarei na própria voz dele. Então, fique com as palavras do meu avô. Me chamo Raimundo Narciso Alves. E o relato que contarei aconteceu no ano de 1958. Eu tinha 20 anos e eu, como todo jovem, gostava muito de festas, de sair para dançar, tomar umas boas carraspanas, umas boas doses de cachaça. Então, uma noite, peguei meu cavalo e saí para um barzinho que ficava a 4 quilômetros da minha casa. O local era Acaraú, no Ceará. Então, lá depois de tomar umas e outras, arranjei uma briga com um rapaz muito estranho. E de lá, depois de ter batido muito nele, o dono do bar, muito meu amigo, pegou minha faca e guardou, para não fazer o pior com o cara. E ele sumiu. Depois de muito falar, ele não entregou minha faca. Então, mais ou menos umas 2 da manhã, depois que todos já estavam indo embora, apiei no meu cavalo e saí no cavalo. Mato de um lado, mato de outro, e pegando só varedas para chegar em casa. Faltando mais ou menos uns 2.000 metros para minha casa, notei que meu cavalo se assustou e algo me seguia. Então, uma hora meu cavalo arrancou de uma vez e eu, já meio embriagado, caí para trás. Então algo correu atrás de mim. E como o dono do bar, meu amigo, tinha tirado minha faca, não me restou outra chance. Então eu corri. Corri. Então no meio do caminho tinha um curral de vacas. E eu entrei dentro desse curral. E esse bicho, que eu não consegui ver na hora, ficou rodeando, mas não entrou. Depois de mais ou menos umas 1h30 que esse bicho ficou rodeando, ele sumiu. Então pensei, ele foi embora. Então saí do curral e comecei a andar. Para minha surpresa, mais na frente escutei passos na mata. Então pensei, é aquele bicho de novo. Então corri o mais rápido que pude. Corri e eu escutava os galopes dele atrás de mim. E o som que ele fazia, que são indescritíveis, que eu não consigo imitar. Ao chegar na cerca de casa, que eu não sei nem como foi que eu consegui pular uma cerca de arame farpado, eu pulei por cima. Hoje sei que o medo faz você fazer coisas que você não consegue nem descrever como você fez aquilo. E ao chegar no alpendre da casa da minha mãe e do meu pai, eles deixavam a porta encostada, porque sabiam quando um de nós saía, eles sempre deixavam a porta encostada. Então eu abri a porta no peito e ao chegar dentro, o meu pai, já acordado, que ele dormia muito pouco, perguntou: o que foi isso, menino? E eu só caí no chão desmaiado. Então só fui contar a história no outro dia pela manhã. Meu pai me deu aquele sermão, mas como todo jovem, não consegue entender. Mais ou menos depois de uns 3 meses, teve outra festinha. E como festa de interior, e no ano de 1958, uma sanfona, um triângulo, um pandeiro e de muitas vezes um violão fazia a festa toda. Então fui pra lá ver se eu arranjava uma namorada e começava a dançar. Peguei meu cavalo, montei e ao chegar lá, a festa estava boa. Alguns meninos, algumas pessoas e o rapaz que eu tinha dado
um sacode, uma coça da outra vez estava lá. E quando ele me viu, ele saiu, foi embora. Então eu falei isso pro meu amigo dono do bar, que tinha pegado minha faca, e ele disse: Raimundo, toma tua faca. E então ele entregou minha faca de volta. Então eu fiquei tão cismado que eu não quis dançar. Fiquei bebendo com a cadeira sentado de frente para a festa, porque quem chegava eu conseguia ver. Tudo com medo daquele rapaz chegar. Medo não, porque eu não tinha medo de nada. Então, depois de muito tempo bebendo, e foi chegando às 2 da manhã, então pensei, vou pegar meu cavalo e vou para casa. Ao chegar onde meu cavalo estava amarrado, alguém tinha desatado meu cavalo. E eu não posso dizer que desatou sozinho, porque eu era vaqueiro, eu era peão. Então o nó que eu dava não tinha como o animal desatar sozinho, não tinha como desatar só. Eu notei que alguém tinha desamarrado meu cavalo por maldade. Era uma caminhada de 4 a 5 quilômetros. Então fui andando, aproveitando a lua clara. Ao chegar numa vareda onde entrava para chegar na minha casa, notei que algo me acompanhava, mas agora eu estava com a minha peixeira. Depois de caminhar por mais ou menos uns 10 minutos e sentir que algo me acompanhava, uma hora eu parei, peguei minha faca e esperei. Então perguntei de longe: quem vem lá? Mas nada me respondeu. Por resposta, eu escutei um grunhido, muito parecido com um grunhido de porco. Então comecei a andar de volta. E caminhei. Quando reparei, a pisada estava muito mais perto. Então me escondi atrás de uma árvore e esperei. Só que aquilo notou que eu tinha me escondido também. Então parou. Então, para acabar com aquilo, eu voltei e fui em direção àquilo e disse: é hoje. Senhor Jesus Cristo, me proteja, e Nossa Senhora olhe por mim. Então, quando vi, aquilo estava na minha frente, mais ou menos uns 3 metros. Cara grotesca, cabeça enorme, um focinho que eu posso te dizer que é mais parecido com um focinho de porco, mas a cara redonda. Olhos vermelhos encarnados feito brasa. Então aquilo ficou parado e eu olhando para aquilo. Foi quando eu inventei de falar: coisa do diabo, volta para as trevas de onde tu veio. Se tiver coragem, me enfrenta. Se não tiver, foge daqui. Aquilo rosnou e partiu em cima de mim. Então começamos uma luta sangrenta. Ele tentava pular por cima de mim e eu pulava para trás. Tacava a faca, mas pegava só o vento. Eu dava facadas e pensava: agora entra até a mão. Mas para minha surpresa, ele tirava o corpo de lado e eu pegava só o vento. Foi uns 15 minutos de briga. Eu já estava cansado e toda hora pedia para Deus: Pai, não me deixe morrer nas mãos desse demônio. Então, depois de muita luta e pedindo, e falei: valei minha Nossa Senhora, e dei uma facada. Quando eu dava uma facada, eu falava: agora entra até o cabo, agora entra até a mão. Pegava só o vento, o bicho era muito rápido e tirava o corpo de banda. Então, quando eu falei: valei minha Nossa Senhora, eu consegui acertar uma facada. O bicho fedorento, com um fedor tão grande que eu sentia vontade de vomitar, mas no calor da briga não tinha tempo. Deu um berro tão incrível, tão estrondoso, que eu perdi o sentido. Então ele pulou e se embrenhou da mata e saiu gritando. E eu, corri para o outro lado em direção de casa. Então cheguei em casa, minha mãe me acolheu, meu pai também. E então contei todo o fato para eles. Eles me falaram: Raimundo, para de andar à noite. A noite não ficou para o homem, ficou para os bichos. Passei bons tempos sem andar à noite. Mas, como todo homem de roça, sem medo nenhum,
Com o tempo comecei a andar de novo.